Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal que eu tenho dedicado a vocês para elaborar os conteúdos de Física 2. Hoje eu resolvi fazer uma aula um pouco diferente, uma aula que eu há muito tempo já tinha em mente, então eu vim elaborando ela aos pouquinhos, me deu um pouco de trabalho, principalmente na edição do vídeo. Mas eu acredito que vai valer a pena e vai ser um conteúdo, uma abordagem dos nossos conceitos da física um pouco diferente, ok? Então a ideia é nós aplicarmos o pouco conceito que nós vimos da gravitação universal, o conceito de força, devido à atração de dois corpos de massas M1 e M2, né? E nesse conceito nós vimos que essa força de atração gravitacional ela é exatamente a força-peso que nós sentimos quando estamos na superfície da Terra. Tá? Então nós vamos aplicar isso ao Superman, exatamente. E a gente vai tentar compreender se é possível mesmo a existência do tal planeta dele, Krypton. Então, se você ficou interessado, vamos começar a aula aí, pessoal. Bom, a física de super-heróis, ou mais especificamente super-heróis, eu acredito que seja ou desperte o fascínio de quase todo mundo, né? Eu não acredito que tenha alguém hoje adulto que na sua infância não tenha brincado de ser super-herói, que tenha tido algum superpoder, seja de voar, de desaparecer, força e tudo mais. E isso é algo que nos fascina, né? E quando nós vamos crescendo, a gente cresce com esses conceitos de super-herói e chega um momento da vida que a gente começa a ver, pô, mas não pode ser verdade, né? Um cara ser tão forte, ter esse poder, ter aquele outro. E aí começa a entrar mais nas questões da ciência, da física, da química, da matemática, de inovações tecnológicas. E o mundo se perde de tanta coisa que a gente pode falar usando esses super-heróis, né? E assunto na literatura para ser vendido, para a gente comprar, não falta. Nós temos muitos livros aí, eu estou colocando só alguns para vocês conseguirem visualizar isso, porque é algo que, pelo menos para mim, é uma leitura muito gostosa, né? Imaginar, por exemplo, qual que é a ciência por trás de um raio laser, a ciência por trás da supervelocidade do The Flash. Como é que o Aquaman consegue nadar tão rápido em um fluido ou até mesmo respirar debaixo d'água, né? E dentre os livros que eu encontrei até mesmo esse que eu estou mostrando agora, e ele é voltado para criança, ensino infantil mesmo, e ele é uma série de livros, esse Fantastic Forces in Motion, né? Superpower Science. Então, se você é professor ou quer ser professor, está fazendo curso de licenciatura, é muito legal vocês darem uma olhada nesses livros. Tá? Ah, mas professor, esses livros geralmente são caros. Ah, não são tão caros. Eles são na faixa de 50, 70 reais. Se você tiver muita vontade de procurar o livro, você consegue achar eles até num sebo. Tem um sebo estante virtual em que eu comprei um por 20 reais. E eu paguei mais 20 reais na entrega. Eles estão dando o livro no sebo. Né? E a gente tem livros até para os mais nerds, né? Como do Star Trek, que tem uma participação especial no livro do Stephen Hawking. Esse livro deve ser fantástico, né? Ou do Star Wars, quem não gosta de Star Wars, né? Especificamente para a aula de hoje, eu comprei um livro e tenho lido ele, que é o livro do James Cacalios, não sei se é assim que se pronuncia, mas esse livro ele é muito bom, ele é muito legal e o mais impressionante de tudo nesse livro é que ele consegue trazer a física até você sem fazer conta. É incrível, a máximo de conta que ele faz é uma conta de multiplicação e que você não precisa saber nenhum conceito
matemática diferencial ou integral, nada disso. É muito simples e é muito bem explicado. Então, toda a ideia que eu estou apresentando na aula de hoje, eu tirei desse livro. As coisas não veio da minha cabeça, eu não sou tão gênio assim, né? Falta muito para eu ser um gênio, ok? Então, eu li metade desse livro e eu resolvi fazer essa aula utilizando os conceitos que o livro apresentou sobre a gravitação universal, certo? Então, como nós vamos falar do super-herói, hoje nós vamos falar do super-herói, o cara mais fodástico de todos, eu acho, na minha opinião, né? O único problema é que ele consegue usar a cueca por cima da roupa. Bom, não é o Capitão Cueca, tudo bem, eu mereci, né? A gente tá falando do Superman. Esse cara é muito foda. E assim, os quesitos para ele ser foda são inumeráveis. Eu tenho certeza que eu vou colocar só alguns aqui e vocês podem lá nos comentários falar assim: meu, você esqueceu disso e disso outro. Então, alguma das coisas que eu consegui lembrar dele e trazer uma certa animação aí para o nosso vídeo o cara ele é simplesmente indestrutível. Não existe arma na Terra capaz de matar ele. Não existe. Você pode socar bala nele, lança, tiro, míssil, o que for, você não vai matar esse cara. Impressionante. O cara tem visão de raio-x, super audição. Só aí você já se ferrou se você estiver fugindo dele. Porque, como que você vai fugir sem fazer barulho? Ou você vai se esconder onde? Se o cara tem a visão de raio-x. Ah, mas tem um chumbo que ele não te vê atrás de chumbo. Pois é, mas e a batida do seu coração, né? O cara vai ouvir. O cara ouve até a batida do coração, meu. Como que você vai fugir dele? I asked if you could tell me who first settled Kansas. Are you all right, Clark? Clark? Visão laser, é tiro a longa distância. O cara tá sentado e te mata a 500 metros de você. É incrível, super potente, queima tudo. Meu Deus. Super sopro, bom, o cara não fuma, engomadinho, todo bonitinho. Tem que ter força no pulmão mesmo, né? Incrível. Super velocidade, rapaz. O cara apostou corrida com o Flash. Para apostar corrida com o Flash.
Tem que ser bom. E forte pra caralho. A força que o cara tem episódios aí que o cara levanta um planeta, né? Tem até num dos últimos filmes dele que ele levantou um planeta feito de rocha e Krypton na Terra e jogou pro Sol. Né? Incrível. Vamos! Vai! Rápido! Rápido! Pega aquele último homem! A gente tem que ir agora! Anda, vem logo! O que você tá fazendo? Vai, vai! E voa, lógico, até aí a gente ainda não está querendo falar da física por trás de nada disso, mas o cara voa, não sei como, mas tudo bem. E, para finalizar, It is forbidden for you to interfere in human business. One thing I do know, son, and that is you are here for a reason. All those things I can do, all those powers, and I couldn't even save him.
Aí o autor cagou nas orbas. Meu, então, sei lá, como se eu andasse para trás, eu voltar no tempo, né? Bom, mas enfim, são quesitos aí que nos deixam impressionados e eu, particularmente, gosto de ver tudo isso daí, uma criatividade enorme, né? Bom, mas quando foi que surgiu o nosso querido personagem? Bom, o primeiro anime dele, primeiro anime não, né? O primeiro gibi dele, o comic dele, saiu em 1939. E nessa versão, os primeiros gibis dele, o Superman ele era muito diferente do que a gente conhece hoje. Ele tinha super força e tudo mais, mas ele era um pouco menos super, né? Por quê? Porque, por exemplo, ele não voava. Não, ele conseguia dar saltos gigantescos aí que chegavam a uma altura máxima de 200 metros, né? E os vilões que ele combatia não eram os vilões que nós conhecemos hoje, né? Então eram vilões senhores do crime, traficantes, vendedor de arma, eram pessoas ordinárias com certo poder, que esse poder vinham basicamente de um poder monetário, né? Mas por que isso? Porque o gibi, ele ao longo de todos esses anos da existência de qualquer super-herói, ele acompanhou os momentos históricos do mundo. Então, quando o Superman surgiu, ele veio como um reflexo da crise de 1929 que ocorreu, né? Então, o poder dele era realmente combater vilões do crime. E se nós pegarmos depois da Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, e aí teve a corrida espacial durante a Guerra Fria, nós vamos ver que os personagens vão adquirindo outros poderes, os vilões começam a adquirir outros poderes também, né? Então, com a bomba atômica veio os conceitos de radioatividade, com a corrida espacial já começa a ter super-heróis ou vilões extraterrestres de outro mundo. Então, o legal do gibi, uma parte legal mesmo, é que ele acompanha essa evolução da ciência também e a evolução histórica dos fatos do mundo. É muito legal. Então, basicamente, ou especificamente, quando o Superman surgiu, ele tinha uma super força, e isso era explicado, porque o autor que criou ele falava assim, ó, ele é super forte porque ele nasceu num planeta chamado Krypton, e nesse planeta a gravidade é muito maior que a gravidade da Terra. Por conta disso, os músculos, a força muscular do Superman, que nasceu para se adaptar a uma gravidade muito maior que a da Terra, deve ter uma capacidade maior de gerar uma força ou de gerar um trabalho, como a gente conhece. Então, quando ele vem para a Terra, que a gravidade é baixa, o cara vira um deus super forte. E, como eu disse, ele não voava, ele apenas conseguia dar super pulos, né? E cada pulo desse que ele dava, ele conseguia atingir uma altura máxima aí de aproximadamente 200 metros, que o autor relata como 660 pés, certo? Bom, mas como que será a física por trás disso? Como que uma pessoa consegue sair do chão e pular uma altura máxima de 200 metros? Porque, 200 metros é coisa pra caramba. Qual que será a velocidade com que ele tem que sair do chão para ele poder atingir uma altura máxima de 200 metros? Ou qual que é a força que ele tem que fazer no chão para se impulsionar e pular tudo isso daí? Então vamos tentar equacionar isso agora para a gente começar a dar número para o nosso Superman, ok? Bom, então o nosso Superman, nós vimos lá que ele era capaz de chegar aí a uma altura máxima num pulo de
200 metros, ok? Então era como se ele saísse do chão aqui com uma velocidade V0, né, e pulasse até lá. Então ele tem aqui uma velocidade V0 que a gente desconhece, certo? Bom, então para a gente calcular essa velocidade, a gente usa a fórmula de Torricelli, V quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2G ΔS. Então, para o nosso caso, que nós temos que a minha gravidade ela está atuando desacelerando o Superman, conforme ele vai subindo, então ele vai perdendo velocidade, então vai um sinal negativo na nossa gravidade, e o meu ΔS é aí a altura H, ok? A velocidade final com que ele chega no topo da trajetória é sempre zero, porque se não for zero ele não chega no topo, tá? Ele só chega no topo quando a velocidade final dele zera. Então a velocidade inicial dele vai ser raiz de 2GH. E aí colocando o número, vamos ver, é 2 vezes 9,81 vezes 200 metros. Então a velocidade inicial dele tem que ser aí surpreendentemente 62,65 metros por segundo. Ok? E aí, é rápido? É rápido. Isso daí vai dar mais ou menos em quilômetros por hora, uns 350 quilômetros por hora, 370 quilômetros por hora, não sei. Não fiz. Rapaz, é um pulaço, hein? Não. Tem que ter uma força para fazer essa velocidade, hein? Bom, mas como que explica, então, para ele adquirir essa velocidade? Obviamente, se nós pararmos para pensar, né? Se eu imaginar que o Superman ele está no chão, vou imaginar aqui então o chão. Né? E o meu Superman ele vai fazer uma força no chão, certo? E essa força vai impulsionar ele para cima, com uma velocidade V0, né? Então, o que faz ele se movimentar é o quê? É uma força que é aplicada para cima no meu Superman, uma força F que é aplicada para cima no meu corpo e faz com que ele então mude a quantidade de movimento dele, que antes ele estava parado no chão e agora ele começa a se movimentar devido à ação de uma força F. Essa força F é a força com que ele vai bater no chão para pegar um impulso e aí o chão faz uma força nele para cima e ele sai pulando, ok? Então a variação na quantidade de movimento, vamos colocar aqui já em módulo, tá pessoal? É a quantidade de movimento final em módulo menos a minha quantidade de movimento inicial em módulo, ok? Então no início ele está parado no chão, esse cara aqui ele vale zero, certo? E a minha quantidade de movimento final, não é 2, é a massa vezes a velocidade final, ok? Qual a velocidade final? A velocidade final é justamente nesse ponto em que ele deixa o chão. E ele sai então com uma velocidade V0. Então, a minha variação na quantidade de movimento, ele vai ser m vezes o V0. Então, vai ser m vezes 62,65. Mas, professor, qual que é a massa do nosso Superman? Vamos considerar então uma massa comum. Vamos falar que o nosso Superman ele é super fit. Vamos falar que ele pesa aí no máximo 100 quilos. 100 quilos. Só músculo. O cara é foda. Então aí é 100 vezes 62,65. E a quantidade de movimento dele vai ser então, vamos colocar aí aproximadamente 6,3 vezes 10 ao cubo quilogramas metro pá.
kg/metro por segundo. Ok? Bom, mas como que eu obtenho, então, a minha força F, que ele está aplicando no chão, para poder dar esse pulo tão grande? Bom, nós podemos encontrar a força F aplicando o teorema do impulso, tá? A força F aplicando o teorema do impulso, tá? Então, para quem não lembra, o teorema do impulso, vou colocar já em módulo, tá, pessoal? O módulo dele, o meu impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que quer dizer no teorema do impulso? Quer dizer o seguinte: para um corpo ele mudar de estado de movimento, ou seja, para o corpo alterar a sua quantidade de movimento, é necessário que uma força atue sobre ele. E essa força atuando no meu corpo para alterar o estado de movimento dele, vai ter uma duração de tempo T específico, tá? Então é como se nós tivéssemos um bloquinho se movimentando em linha reta, e aqui nesse ponto uma força é aplicada, e aí ele passa a se movimentar nessa direção devido à ação apenas nesse ponto. Quando ele começa a se movimentar para cá, essa força já não está mais atuando. Ela atuou em um pequeno intervalo de tempo, fazendo com que então a força alterasse o estado de movimento do meu corpo. Estado de movimento a gente pode simplesmente pensar na direção e sentido da nossa velocidade. Ok? Então, o teorema do impulso, né? Ele vai ser a minha força vezes o meu ΔT, que corresponde à variação da quantidade de movimento. Então, a minha força F é a minha quantidade de movimento dividido por ΔT. Ok? Então, F é a variação na quantidade de movimento, 6,3 vezes 10 ao cubo, dividido por ΔT. Mas que tempo é esse? É o tempo necessário que ele vai aplicar um impulso. Ok? E a aplicação desse impulso, não importa muito se ele ficar lá 2 dias parado, agachado, acumulando força. Não, ele vai dar uma pesada no chão e o chão vai bater nele de volta e vai jogar ele para cima, né? Então é uma duração muito pequena, coisas de centésimos de segundo. Mas, como eu estou acompanhando o descritivo do livro que eu falei para vocês, vamos imaginar aí que essa aplicação dessa força dure 1/4 de segundo, ou 0,25 segundos, ok? Então, 0,25 segundos. E aí, a nossa força ela vai ser igual a 25,2 vezes 10 ao cubo newtons. Ou seja, a força com que ele faz no chão e o chão volta para ele é como se ele estivesse fazendo uma força que correspondesse a uma massa de 2,5 toneladas. Eu mal consigo pegar 50 quilos na academia, o cara tá me fazendo uma força de 2,5 toneladas. O cara é... Krypton tem que ter uma gravidade muito boa para poder explicar tudo isso, ok? Lembrando então que Krypton, né, essa força com que ele, essa força exagerada que o cara tem, é devido à gravidade alterada de Krypton. Porque no gibi ele fala, os músculos do Superman, eles foram condicionados a uma gravidade maior. Então, se eles foram condicionados a uma gravidade maior, isso quer dizer que essa força aqui, essa minha força aqui, deve estar de alguma forma relacionado com a força peso do nosso Superman na superfície de Krypton.
Concordam comigo? Se nós formos calcular a força com que nós fazemos no chão para dar um pulo, vai ser muito menor do que essa. Mas essa força com que nós vamos fazer para dar um pulo, ela vai ter alguma porcentagem correlacionada ao nosso próprio peso, certo? Então, uma pessoa magra que tem uma massa menor e um peso menor, né, mas com os músculos bem enrijecidos, consegue saltar maior do que uma pessoa com massa maior do que por exemplo, o magro sempre salta mais do que o gordo. E não é uma questão de fazer bullying aqui, pelo amor de Deus, gente. Mas é uma questão física, né? Uma questão fisiológica, isso daí. Ok? Então, essa minha força F, a força F deve estar relacionada com a força peso em Krypton. Tá? E no livro ele fala que tem estudos que demonstram que uma pessoa ele consegue fornecer no máximo o próprio peso para dar um pulo, tá? Então vamos ser generoso, tá? Considerando que o Superman, forneça, vamos falar assim, né? Forneça 70% a mais do próprio peso, para pular, né? Qual seria então a nossa força? Então a nossa força é F', como é uma força a mais, a gente divide isso por 1,7, né? Então a minha força F', ela vai ser aí 14,8 vezes 10 ao cubo newtons. Então essa minha força F', se nós imaginarmos então Krypton, ok? E está aqui o nosso Superman parado, fazendo uma força F' sobre a superfície da Terra, ok? E nós vemos que essa força F' é justamente a força peso em Krypton, ok? E então a minha força F', que vale 14,8 vezes 10 ao cubo, é a massa do meu Superman vezes a gravidade de Krypton, ok? Então 14,8 vezes 10 ao cubo é 100 vezes G de Krypton. Então G de Krypton vai ser aí 148 metros por segundo ao quadrado. Caraca! O que isso quer dizer para a gente? Que a gravidade de Krypton, vamos falar aí, que é então igual a 15 vezes a gravidade da Terra. 15 vezes a gravidade da Terra. É muita coisa, né? Você pensar numa aceleração de 148 metros por segundo ao quadrado, o que isso quer dizer? Quer dizer que em um segundo, qualquer corpo em queda livre ali vai alterar sua velocidade em 148 metros por segundo. É muito rápido, gente. Bom, então se a minha gravidade de Krypton é 15 vezes a gravidade da Terra, a gente já consegue estabelecer um padrão que correlaciona Krypton com a Terra. Nós vimos nas nossas aulas da gravitação universal que a nossa gravidade ela é dada por uma constante universal vezes
Vamos colocar aqui, né, gravidade da Terra. Massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado da Terra. Então, da mesma forma, a nossa gravidade de Krypton, né, ela tem que ser o G, a massa de Krypton, dividido pelo raio ao quadrado de Krypton. Ok? Certo? Bom, então vamos fazer só umas continhas aqui. Então, se eu colocar o G de Krypton dividido pelo G da Terra, isso daqui é igual a 15. Então, eu vou ficar aqui G da massa de Krypton dividido pelo raio ao quadrado de Krypton dividido por G da massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado da Terra. Então, ó, os nossos G cancelam e eu vou ficar então que a massa de Krypton dividido pelo raio ao quadrado de Krypton, vou colocar só cada aqui para frente, pessoal, vezes o raio ao quadrado da Terra dividido pela massa da Terra, tá? Lembrando então que uma densidade ela é dada pela massa sobre o volume, e a minha densidade, então, o volume de um planeta é 4/3 de π r ao cubo. Sim, pessoal, o planeta, qualquer planeta, não é plano. Não é plano. Ele é sempre em formato esférico. Por que é em formato esférico? Justamente devido à minha força gravitacional, a minha F de G ser proporcional a 1 sobre R2. Então, distante do núcleo da minha Terra, onde nós temos uma densidade maior, eu vou falar, tá? Todos os elementos de massa a uma distância R sofrem a mesma força. E isso mantém a estabilidade do formato esférico. Ok, pessoal? Se isso fosse plano, dois elementos na mesma posição não estariam sofrendo a mesma força. Tá? Ok? Então, ó, a minha razão eu posso escrever como sendo esses 4/3, eles vão cancelar em ambos os casos. Então, eu vou ficar com... Vamos para a próxima folha. Eu tinha lá 15, né? 15 igual a massa de Krypton dividido pelo raio de Krypton vezes o raio da Terra dividido pela massa da Terra. Certo? Era isso mesmo que eu tinha? Raio ao quadrado da Terra. Tudo ao quadrado aqui, eu esqueci do quadrado. Ao quadrado, ao quadrado. Ok? Então, 15 vai ser igual. Quem que é a massa de Krypton? A massa de Krypton é a densidade de Krypton vezes 4/3 de π, o raio ao cubo de Krypton, dividido pelo raio, então, ao quadrado de Krypton, vezes o raio ao quadrado da Terra, dividido pela densidade da Terra, 4/3 de π, raio ao cubo da Terra. Então, 4/3 com 4/3 a gente cancela. O R ao cubo de Krypton cancela com o R ao quadrado de Krypton, da mesma forma que o R ao quadrado da Terra cancela com um R ao cubo. Então, nós vamos ficar aqui 15 é igual a densidade de Krypton vezes o raio de Krypton dividido pela densidade da Terra igual ao raio da Terra.
Olha só que interessante, pessoal. Essa nossa equação nos dá duas possibilidades. Ok? Quais possibilidades são essas? Uma possibilidade para que essa igualdade seja válida. Que se o raio da Terra for igual ao raio de Krypton, a densidade de Krypton vai ser 15 vezes a densidade da Terra. E a segunda possibilidade é se a densidade de Krypton for igual à densidade do planeta Terra, o raio de Krypton tem que ser 15 vezes o raio da Terra. Ok? Então, nós chegamos, só para relembrar aqui, nas nossas relações, né? E agora a gente tem que entender o que quer dizer, quais as consequências de que se o raio da Terra e de Krypton forem iguais, qual a consequência de se ter uma densidade 15 vezes maior que a da Terra? Ou se a densidade for igual à da Terra, quais as consequências de se ter um planeta 15 vezes maior do que o raio da Terra? Né? E a gente tem que se perguntar isso. Não é simplesmente falar e pronto. Porque se nós não aplicarmos a física e pensar nas consequências disso, não tem sentido a gente continuar fazendo os estudos científicos. A gente tem que indagar sobre as consequências. Tá? Então, se imaginarmos que as leis da física, que são válidas na Terra, sejam válidas também em Krypton, ok? Vamos ver as consequências que isso nos traria, certo? Então, vamos imaginar o Krypton, se ele existir ou existiu, pode ser superdenso? Será que isso é plausível? Então, considerando o raio de Krypton igual ao raio da Terra, nós teríamos um planeta 15 vezes mais denso. Quais as consequências? Para a gente compreender o que limita essa densidade e por que não podemos fazer de forma tão fácil e simples Krypton com uma densidade 15 vezes maior que a da Terra, vamos relembrar alguns conceitos sobre os átomos. Okay? Ambas as massas total e o volume que essa massa ocupa, elas são governadas por seus átomos. A massa total de um objeto ela é uma função de quantos átomos ela possui. E os átomos são compostos de prótons e nêutrons dentro de um pequeno núcleo, né? E ao longo desse núcleo ele é cercado pelos elétrons. O número de prótons que tem no meu núcleo, eles são contrabalanceados pelos números de elétrons, porém carregados negativamente. Eles possuem carga opostas. A massa de um elétron ela é quase 2.000 vezes menor que a do próton ou a do nêutron. E nêutron, só para relembrar, são partículas neutras, que não têm carga, mas têm uma massa aproximadamente igual aos do próton, e que formam um núcleo juntamente com os prótons. Ou seja, quase toda a massa do átomo está contida no núcleo, composta pelos prótons e nêutrons. Já o volume atômico, ou seja, o tamanho do nosso objeto, vai estar relacionado com o volume que um átomo ocupa. O tamanho de um átomo ele é determinado pelos elétrons, ou, mais especificamente, pela sua órbita descrita pela mecânica quântica. O diâmetro de um núcleo atômico é aproximadamente 10 a menos 15 metros, ou seja, é 1/3000º de 1 centímetro. Enquanto que o raio de um átomo ele é calculado pela probabilidade de se encontrar um elétron em uma determinada órbita, né? Então, qual a chance de se encontrar um elétron nessa posição, ou nessa órbita, ou numa órbita mais próxima do núcleo? Ok? O espaçamento entre os átomos, então, em um sólido, ele é governado essencialmente pelo tamanho dos átomos. E uma vez que não é possível agrupar os átomos em uma distância menor que seu tamanho, a gente tem, então, que o tamanho desse objeto depende dos átomos. Portanto, pessoal, prestem atenção. Se a mecânica quântica na Terra é a mesma em Krypton,
o espaço ocupado por uma quantidade de átomos em uma rocha, sei lá, vamos imaginar uma rocha, não vai depender do planeta que essa rocha se encontre. Certamente a rocha ela vai pesar mais no planeta que tem uma gravidade maior, mas o número de átomos que contém nela, assim como o espaçamento entre os átomos que determinam a densidade dela, não dependerá de qual planeta essa rocha se encontre. Como o número de átomos também determina a massa da rocha, a gente conclui que a densidade da rocha é a mesma em qualquer planeta. E a maioria dos objetos sólidos tem aproximadamente a mesma densidade, pelo menos da mesma ordem de grandeza, que é a grandeza de uma dezena. Por exemplo, se pegar a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e a do chumbo é 11 gramas por centímetro cúbico. Então, ela é 11 vezes maior o chumbo. E essa densidade mais alta do chumbo ela é quase que exclusivamente devido aos átomos do chumbo ser quase 10 vezes mais massivo que uma molécula de água. Embora no planeta Terra tenha muita água na superfície, há ainda mais rochas dentro do planeta. De tal forma que a densidade média da Terra, se nós pegarmos do ponto do núcleo até a sua superfície, um raio, é 5,5 gramas por centímetro cúbico. E isso faz da Terra um dos planetas mais densos do Sistema Solar. Embora seja 5,5, essa não é uma densidade constante. 5,5 é mais ou menos uma pequena parte da camada mais externa do núcleo da Terra, conforme a gente pode ver na nossa figura. Assim, pessoal, mesmo que Krypton fosse constituído, sei lá, puramente de urânio ou o ósmio, que é o elemento mais denso da tabela periódica, ele teria uma densidade de 19 gramas por centímetro cúbico, se fosse de urânio, e 23 gramas por centímetro cúbico, se fosse de ósmio. Então, para que Krypton tenha uma densidade 15 vezes maior que a da Terra, devido unicamente à densidade maior, ele teria que ter uma densidade, ou o elemento que constituísse Krypton, ele teria que ter uma densidade de 82,5 gramas por centímetro cúbico. E nenhuma matéria normal é tão denso assim. Nenhuma. Mas e se Krypton fosse um planeta gigantesco? Ou seja, e se nós considerássemos que a densidade de Krypton fosse igual à densidade da Terra, só que o raio de Krypton fosse 15 vezes maior que a da Terra? Só que isso não é mais fácil de se conseguir ajustar do que a densidade. Tá? Por quê? Enquanto você pensar no nosso sistema solar, enquanto os nossos planetas do sistema solar apresentam diferentes tamanhos, que vai desde Plutão não é mais um planeta, né? Ele foi rebaixado pelo seu pequeníssimo tamanho, né? Então, Plutão, que tem um raio que era quase 1/5 do raio da Terra, e era ligeiramente maior só que algumas luas, e até Júpiter, que tem um raio 11 vezes maior que o raio da Terra, né? A geologia desses planetas está intimamente correlacionada com o tamanho deles. Os planetas maiores que Urano, ou seja, tem aí 4 vezes o raio da Terra, Urano, a gente inclui nesses planetas Netuno, Saturno e Júpiter. E esses são o que nós chamamos de planetas que são gigantes gasosos e não possuem um manto sólido sobre o qual podemos construir uma civilização inteira sobre a superfície dele. Planetas grandes, eles têm uma razão de ser gasosos, né? Eles são gasosos porque para se formar um planeta muito grande é necessário muitos átomos. E quase toda a matéria-prima no universo ela é de hidrogênio e hélio. Mais precisamente, 73% de toda a massa elementar do universo é hidrogênio e 25% apenas é hélio. Todo o resto que se usaria para um planeta sólido, tais como carbono, silício, cobre e nitrogênio, corresponde a só 2%. Então, pessoal, planetas que são muito grandes são quase sempre gigantes gasosos e tendem a ter órbitas mais longe de uma estrela, onde a radiação solar mais fraca não pode ferver a superfície que eles acumulam.
que são o que nós chamamos de planetas externos. A concentração dos elementos mais pesados, nos quais os planetas sólidos podem se formar, é muito baixa. E eles tendem a ser menores e mais próximos de uma estrela, e nós chamamos de planetas internos. Se esses planetas internos, situados mais próximos a uma estrela, tivessem o tamanho de um planeta gasoso, por exemplo, igual Júpiter, muito provavelmente as forças de atração gravitacional provocadas pela estrela poderiam destruir o planeta. Portanto, a civilização avançada de Krypton, com cientistas capazes de construir um foguete grande o suficiente para salvar um único bebê, não pode surgir em um planeta gigante de gás, com um raio 15 vezes maior que o da Terra. Mas e aí? Isso quer dizer então que a história de Superman e Krypton, do ponto de vista da física, que tem uma superfície similar à da Terra e uma gravidade 15 vezes maior que a da Terra, é totalmente impossível? Será? Não necessariamente. Lembre-se que eu disse para vocês que nenhuma matéria normal. E nenhuma matéria normal é tão denso assim. Nenhuma. Poderia ser 15 vezes mais densa que a matéria da Terra. Entretanto, pessoal, os astrônomos já descobriram uma matéria exótica com uma densidade extremamente alta e que são restos de uma explosão de supernova. Como mencionado, quando o tamanho do planeta gasoso excede um tamanho limite, ou seja, um tamanho crítico dele, a compressão gravitacional em seu centro ele é tão grande que o núcleo, composto pelos diferentes átomos, passa a sofrer um processo de fusão, criando um núcleo maior e liberando o excesso de energia. Nesse processo de fusão, a energia liberada ela pode ser calculada pela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. A massa do núcleo recém-fundida nesse processo de fusão ele é ligeiramente menor do que a soma das massas individuais naquele processo inicial. Só que essa pequena diferença na massa, quando a gente multiplica pelo quadrado da velocidade da luz, produz uma quantidade muito grande de energia. E essa energia ela radia do centro para fora da estrela, produzindo um fluxo que contrabalanceia a força de atração gravitacional, ok? Que é dirigida para dentro. E essa correlação entre a radiação indo para fora, vinda dos processos de fusão, e o contrabalanceamento da força de atração gravitacional dessa massa produzida pelo núcleo da nossa estrela é o que mantém o tamanho de uma estrela estável, ou a de um planeta. Só para a gente buscar vocês entenderem o que acontece. Então, imagina que nós temos lá qualquer coisa de gás formado, né? Gás estelar, vamos imaginar assim, que é um processo de formação de um planeta, certo? E esse gás ele começa a se aglutinar, né? Porque por algum processo nós temos um pedaço de massa nele que é um núcleo mais duro, vamos falar assim, um núcleo pesado. Nós vamos ver de onde vem isso, certo? E esse núcleo pesado aqui, ele gera uma gravidade que vai aglutinando toda essa massa. Vamos falar assim. Vamos chamar de autogravidade, que é provocada pelo núcleo na Terra. Ok? Então, quando nós temos um processo de fusão no nosso núcleo, essa autogravidade ela é contrabalanceada, né? Então, ela vai para fora e a minha gravidade está dirigida para dentro. Ok? Na formação de um planeta, quando esse contrabalanceamento já é constante, se nós pegarmos aqui qualquer massa de um gás, vou imaginar aqui, distante
de R, né? Vamos dar um zoom aqui. Essa minha massa de gás, o que vai acontecer? Nessa minha massa de gás, nós temos lá imagina um cilindrinho de gás, e que aqui nós estamos aqui aquele vetor R. Essa minha camada inferior de gás, ela é estabilizada, essa minha camada aqui, por uma pressão, que é a pressão que todos os gases exercem nessa camada. E na minha camada de cima, nós temos aí uma outra pressão, que ela é dada pela essa pressão P, que ela é dada pela essa pressão P, mais um incremento dP, que esse incremento dP é devido a essa diferença de altura dr, ok? E aqui em cima ainda está atuando a minha autogravidade, que ela é dada pela aceleração gravitacional provocada pelo número vezes o elemento de massa dm, ou seja, é uma força-peso atuando aqui. Então, quando essas forças se contrabalanceiam, ou seja, quando a soma das forças é igual a zero, a minha superfície, elas permanece estável, que é justamente o que acontece no nosso planeta Terra, ou em qualquer outro planeta. Ok? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que essa minha força, peso, vezes esse elemento de área dA, tá? Então, considerando aqui um elemento dA de área atuando essa minha pressão, então eu vou ter que P dA, que é a minha força, peso vezes área é força, menos o meu P mais dP dA, que é essa minha força aqui, ok? Menos G dm tem que ser igual a zero. Então, P dA menos, vamos aplicar a distributiva, menos dP dA menos G dm igual a zero. Ó, então, esses dois termos se cancelam. E aí nós vamos buscar que menos dP dA tem que ser igual a G dm. Ok? Mas esse elemento de massa, no processo de formação, nós podemos escrever como uma densidade, que depende do raio dm dV. Ok? Então, eu posso escrever que dm é o meu dA vezes o meu dr, que é esse elemento de área dA vezes o meu dr. Então, é toda a massa contida aqui. Ok? dr. Então, a minha equação menos dP dA vai ser G, que multiplica o meu ρ de R, dA vezes dr. E aí nós cancelamos os elementos dA. E aí nós temos então que a minha pressão, ela depende da minha posição do meu R. Então, para cada vetor posição aqui, ele vai ter uma pressão diferente, que vai ser igual a menos G ρ de R. E nós vamos ver essa equação no nosso curso de fluidodinâmica. Ok? Como nós sabemos que o meu G ele é dado por Gzão, a massa, que vai depender do ponto dividido pelo meu R ao quadrado, que é esse meu vetor R aqui. A nossa equação que explica uma estabilização do planeta, devido à pressão, ela é menos Gzão, ela é menos Gzão, M de R, vezes o ρ de R, dividido por R ao quadrado. Ok? Então, resolvendo
essa equação aqui, sabendo como a densidade e a massa varia, a gente consegue determinar a pressão que estabiliza esse planeta. Ok? Então, voltando à questão do raio ser 15 vezes maior, não ser tão simples, né? Então, essa energia nos processos de fusão contrabalanceia toda a autogravidade que esse núcleo está gerando, tá? Então, no processo de fusão, quando todo o hidrogênio do núcleo ele se funde em um núcleo de hélio através de um processo de fusão atômica, e nesse processo de fusão atômica nós vemos que dois hidrogênios ele formam um deutério mais um pósitron mais um neutrino, e ele reage de novo formando um isótopo de hélio com raio gama e um neutrino, até que finalmente esses isótopos de hélio eles passam a reagir formando um hélio, né, um H4, mais dois átomos de hidrogênio mais um raio gama. Então, ele começa a sofrer o hidrogênio começa a se converter em hélio, e são várias milhões de reações simultâneas, né? E depois os núcleos de hélio passam a se fundir gerando núcleos de carbono, por um processo que nós chamamos de triplo alfa. E os núcleos de carbono, por sua vez, eles são comprimidos, formando os núcleos de nitrogênio, de oxigênio e todos os outros tipos de metais, todos os outros tipos de elementos, até metais mais pesados, como o ferro. Tá? O processo de fusão da estrela ela se acelera conforme a estrela passa a gerar núcleos cada vez mais pesados. E a formação de ferro e níquel eles são formados dentro da última vida da formação da estrela. Enquanto os núcleos cada vez mais pesados eles são combinados, o processo ele vai ficando cada vez menos eficiente, de tal forma que a energia liberada para contrabalancear a autogravidade gerada por esse núcleo cada vez mais pesado passa a ser cada vez menor. E nesse ponto, então, a energia para estabilizar isso, ela perde. E o núcleo, então, começa a puxar toda aquela camada de gás para próximo dele. Tá? Então, nesse ponto, a força gravitacional ela vence rapidamente e comprime todo o material da estrela em um volume muito pequeno. E nesse breve momento de compressão, a pressão no centro da estrela ela é muito alta. E um último suspiro de fusão ocorre. E todos os elementos mais pesados começam a ser gerados, até chegar no urânio, com uma liberação enorme de energia na formação do urânio. Esse último estágio da vida de uma estrela é o que nós chamamos de supernova. Com essa explosão final de energia, todos os elementos que foram sintetizados dentro da estrela são jogados no espaço, onde a gravidade pode eventualmente juntá-los em um grupo e pode dar origem a outros planetas ou outras estrelas, que foi como eu expliquei pelaquela equaçãozinha. Ok? Então, para estrelas realmente grandes, a pressão gravitacional em seu núcleo ela é tão grande que até mesmo após uma fase de supernova, permanece um núcleo grande remanescente de supernova. E nesse caso, a gravidade ela pode, nesse núcleo super denso, a gravidade ela pode comprimir os prótons e elétrons e nêutrons. E esses nêutrons eles são exprimidos até se tocarem, formando um sólido composto de uma matéria nuclear. Essa matéria nuclear remanescente das estrelas e extremamente massiva é o que nós chamamos de estrelas de nêutron. E sua densidade só é menor do que a densidade de um buraco negro. Que um buraco negro ele passa a existir depois da morte dessas estrelas de nêutron. E a densidade do buraco negro ela é tão alta que nem a luz é capaz de sair desse buraco. Por isso o nome buraco negro.
A densidade de uma estrela de nêutrons é de aproximadamente 100 trilhões de gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se a gente pegar uma colherzinha de chá de uma estrela de nêutrons, ela pesaria mais do que 100 milhões de toneladas. E talvez está aí, esse tipo de material poderia então explicar a construção de Krypton, ok? Mas como? Bom, imagine então que nós tenhamos, vamos imaginar que 80% da massa do planeta, da massa de Krypton, esteja no núcleo, ok? E que esse núcleo ele vai ser composto por uma densidade de estrelas de nêutron, que eu disse lá que era 100 trilhões, né, de gramas por centímetro cúbico. Ou seja, ele é 1 vezes 10 a quarta gramas centímetros cúbicos, que é igual a 1 vezes 10 a 17 quilogramas por metro cúbico. Ok? Então, a densidade desse planeta, né, que é a massa, vamos falar assim, de Krypton, dividida por 4/3 de π r ao cubo, né? Então, a minha densidade, a massa que eu estou considerando tem que ser 80% da massa de Krypton, ok? Dividida por 4/3 de π r ao cubo. Então, a minha densidade ele é 0,8 vezes a minha massa de Krypton. Nós sabemos que é 15 vezes a massa da Terra, ok? Dividida por 4/3 de π r ao cubo, ok? Se nós resolvermos isso para a massa da Terra, então nós ficaríamos que 4/3 de π, não é resolvendo para a massa da Terra, né, gente? Resolvendo para o raio que nós queremos achar. O raio, então, ele é 0,8 vezes 15 vezes a massa da Terra, dividido por 4/3 de π vezes a minha densidade. Ok? Então, esse raio ele é 0,8 vezes 15 vezes a massa da Terra, que é só vocês pegarem ele, que eu acho que é 5,97 10 a 24. 4/3 vezes π vezes 10 a 17 raiz cúbica. Esse raio daria, se eu não estou enganado, aproximadamente 555 metros. Ou seja, se considerássemos um núcleo com material da estrela de nêutron tem 80% da massa total do planeta, seria preciso um núcleo de apenas 555 metros para produzir uma aceleração gravitacional que fosse 15 vezes maior que a da Terra. E isso explicaria, né, por que a gravidade de Krypton teria uma aceleração 15 vezes maior que a da Terra. Só que para isso acontecer, ele teria que ser um planeta com um núcleo feito de estrelas de nêutron. E a gente sabe que uma estrela de nêutron ela não é estável, né? E agora a gente entende por que aquela porra toda explodiu e eles pegaram a criança deles e mandaram para a Terra. Um planeta com um núcleo super denso deveria produzir, né? Certamente deveria produzir rachaduras enormes sobre a superfície da Terra, semelhantes às provocadas por um movimento de placas tectônicas, né? Que a gente viu ou que especula-se que teve durante a formação da Terra, né? Aquelas enormes rachaduras, né? E se você tiver rachaduras enormes na sua superfície, essa distribuição de massa ela não vai ser estável. Ainda mais se tiver uma estrela de nêutron tão densa, atraindo tudo para dentro do seu próprio núcleo. Ok? Então,
A viagem que os autores fizeram para explicar toda a força do Superman, ela foi muito legal. Certamente eles não sabiam de toda a física do que eles estavam falando, mas hoje com algumas ferramentas a gente consegue explicar. Então, pessoal, essa é a aula de hoje, tá? Se você gostou, deixa um like aí. E se você é aquele cara que adora super-herói, adora uma cultura nerd e quer fazer uma aula como essa, me manda aí nos comentários, me deixa um comentário, me manda um e-mail, que a gente entra em contato e faz uma aula junto com um novo super-herói. Um abraço, obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Lady Laura, shouldn't you find refuge? There is no refuge, Kilo. Jor-El was right.